Doutora Simone Ramos Teixeira. Tudo bem, doutora Simone? Pedro, tudo ótimo e você? Doutora Simone, hoje eu vou falar sobre algo muito importante. Até vai ser uma provocação, porque muita gente fala sobre brain fog, ou poderia dizer névoa mental. Mas o que é exatamente isso? Esse é um termo que a gente usa para quando a pessoa está com dificuldade de concentração, como que dá um apagão mesmo, dá um lapso de memória, você quer falar uma palavra, não lembra, você não consegue lembrar o nome da pessoa, é, são lapsos de memória recente, é aquele branco que deu, dificuldade de concentração, dificuldade de se lembrar de coisas. É como se tivesse uma nuvem que tivesse passado ali naquele momento e naquele momento você não é que você não sai da consciência plena, você não desmaia, nada disso, não perde o nível de consciência, mas é como se desligasse o interruptor rapidamente aqui. Então você tem um lapso mesmo. E durante esses brain fog, a pessoa às vezes fica até meio baratinada. O que aconteceu? Porque chega a ser às vezes meio difícil de se colocar em sociedade quando isso daí está muito intenso. Tira a qualidade de vida. E é uma coisa que é subjetiva, né? Então é difícil até de explicar. Quando o paciente fala e o médico não conhece ou não consegue entender o que está dizendo, às vezes faz outro diagnóstico ou não valoriza a queixa, porque é muito subjetivo. Eu tenho que acreditar no que a pessoa está me contando e entender o que ela está me contando. E hoje em dia é muito comum os pacientes chegarem aqui no meu consultório com esse tipo de queixa. Mas como é que a pessoa percebe isso no dia a dia? É que ela esquece coisas simples, como o nome das pessoas, o número da casa, o nome de palavras mesmo. Como é que é aquilo eu quero falar? Não consigo lembrar. Sabe? Dá um branco. E são coisas simples. Perde o foco, não consegue se concentrar com facilidade. O raciocínio fica um pouco mais lento, mentalmente está cansada. Então é um cansaço que não é um cansaço só físico, é um cansaço mais mental mesmo. Parece preguiça, mas não é preguiça. E ela diz assim: eu não sei te explicar direito, eu só sei que eu não sou mais como eu era antes. Isso é muito comum as pessoas falarem. Eu mudei, eu não sei o que é isso. Eu estou estranha, não me reconheço. Então, atenção, mulheres. Isso é mais uma doença ou um conjunto de sintomas? É um conjunto de sintomas, não chega a ser propriamente uma doença, até porque pode ter inúmeras causas e geralmente são causas que estão ligadas à inflamação. Então, são sintomas que não são específicos, então veja como que a coisa tem que ser compreendida mesmo por quem está atendendo o paciente. Caracterizado por essas alterações cognitivas que são subjetivas, a pessoa tem que te falar e você tem que acreditar no que está acontecendo. Dificuldade de concentração, dificuldade de memória, de comunicação, fadiga mental, lentidão de pensamentos e processamento de informações, dificuldade de foco, às vezes dificuldade de sono também pode estar ou não associada. Isso está sempre ligado a alguma disfunção neuronal e essa disfunção pode ter inúmeras causas. Isso reduz a concentração e a pessoa se queixa de falta de clareza mental e que isso traz atrapalhos para o seu dia a dia. O que pode causar essa sensação de mente confusa ou lenta? Geralmente é uma inflamação crônica de base. Pode estar associada ao sono ruim, ao cansaço acumulado, a situações de estresse físico, emocional, ansiedade, sobrecarga de trabalho. Também pode estar ligada a questões hormonais, questões nutricionais e doenças. Algumas doenças de base podem também causar inflamação e levar a essa disfunção neuronal, a gente chama neuroinflamação. Então, doenças neurodegenerativas, doenças endócrinas como hipotiroidismo, diabetes, doenças hepáticas, doenças renais crônicas,
A deficiência de vitaminas, que a gente já comentou em outro episódio, deficiência de B12, deficiência de folato, distúrbios do sono, como a apneia do sono, que é bem comum, pode causar isso aí. A privação crônica do sono, aquelas pessoas que fazem 2 turnos em lugares diferentes, às vezes, né? E que estão sempre de plantão. Isso daí é uma coisa complicada para o organismo se recuperar. Alguns distúrbios psiquiátricos, como depressão maior, pode ser acompanhado desse brain fog, transtorno de ansiedade. Algumas doenças infecciosas, a gente vê muito hoje em dia por causa da Covid longa, que é uma sequela. Doenças autoimunes, como lúpus, síndromes pós-infecciosas. Existe a síndrome da fadiga crônica ou encefalopatia miálgica, que pode ser acompanhado do brain fog, e alguns medicamentos também podem causar isso como efeito colateral. Por exemplo, alguns medicamentos usados em quimioterapia para câncer, alguns pacientes relatam, até tem um termo que se chama quimiofog, que a gente sabe que é efeito adverso do medicamento e provavelmente depois aquilo ali desapareça. Vai depender do paciente. Isso pode ter relação com sono ruim ou cansaço acumulado? Pode sim. Se você não tem um sono adequado, o seu cérebro não tem como fazer o que a gente chama limpeza. Existe toda uma drenagem linfática da micróbia que deve ser feita diariamente. É como se você desligasse o botãozinho, tem que fazer o reset. Desliga tudo, entra no modo avião do seu corpo e daí vai ser feita aquela limpeza mesmo de toxinas e eventuais substâncias citoquinas, inflamatórias, o que estiver ali que não faça parte, e o lixinho das células. Então, é necessário que o cérebro faça isso todos os dias. Isso é feito durante o sono, principalmente o sono profundo. Então, se você não tem um cansaço adequado, um sono adequado, se você demora a pegar no sono, se você fica acordando no meio da noite, seja lá por que causa for, existem inúmeras causas para ficar picando o sono, você acaba não fazendo esse reset, essa limpeza. E aí o que acontece? Afeta a memória, afeta o foco, a atenção, a clareza, o processamento de dados, tudo isso. E aí vem o que a gente chama brain fog, junto com a fadiga física, muitas vezes também. Ansiedade e emoções também pode afetar essa clareza mental? Pode sim. Se a mente está sobrecarregada, fica muito difícil você manter foco, você manter clareza. É como se tivesse um monte de coisas em volta de você perturbando, né? E emocionalmente você não consegue enxergar o que é realidade. E o seu cérebro, isso é muito interessante, ele não sabe o que está acontecendo agora, de fato, no momento presente, e o que aconteceu no passado. Então, se você está com ansiedade sobrecarregado com fatores que aconteceram ontem, um mês atrás, que seja, ou traumas, problemas que aconteceram que você não conseguiu resolver, e você lembra do evento, você gera toda uma fisiologia, toda uma descarga de adrenalina e de outras substâncias, hormônios, como se você estivesse vivendo aquele momento agora. O seu cérebro não sabe que já passou. Então você revive. Você chega a suar frio, você chega a ter os mesmos sentimentos, palpitações que você teve no passado. Então imagina o que isso acarreta para o restante do corpo e o que acontece com o seu cérebro. Então sim, a ansiedade e traumas, uma mente sobrecarregada podem ser associadas a essa névoa mental. Existe alguma fase da vida em que isso aparece mais nas mulheres de 45, 50 anos? É quando a gente está naquela fase perimenopausa, menopausa e no pós-menopausa, devido às flutuações hormonais e às deficiências hormonais que a gente vai tendo, é mais comum se ver isso aí, principalmente porque como nós não vamos ter os nossos ovários para contar com eles para a produção de hormônios, nós precisamos contar
com as nossas adrenais. As suprarrenais, elas são como dois chapeuzinhos em cima do rim. São glândulas que a gente nem lembra que existem. Muitas pessoas nem sabem que elas existem. Mas elas são extremamente importantes para a nossa vida, porque elas fabricam, por exemplo, cortisol. E nós não vivemos sem cortisol, é impossível viver sem cortisol. E elas fabricam também o DEA, que é um hormônio que para as mulheres é muito importante depois da menopausa, porque é o DEA que vai se converter em um pouquinho de testosterona que nós precisamos na periferia. A testosterona ela é extremamente importante para a mulher. Nós temos pouquinho, mas quando ela falta, nós sentimos muito. O homem tem bastante, então até que ele sinta falta, tem que baixar muito a testosterona. Ela vai baixando gradualmente no homem, não é como na mulher que a gente tem uma falha ovariana. O homem não, ele vai ter uma falha gradual, então até que ele sinta a falta de testosterona, demora mais. A mulher sente mais, então ela precisa das adrenais para dar suporte para toda essa falta de hormônios que o ovário não vai mais fabricar. Então, isso também pode colaborar para ela ter essa sensação de falta de clareza e dificuldade de lembrança, que é o brain fog. O acúmulo de responsabilidades ao longo da vida também vai se manifestar nessa mulher mais madura, né? E às vezes culmina tudo isso com a síndrome do ninho vazio, os filhos estão saindo de casa e ela volta a ficar sozinha com o companheiro, ou ela não tem mais companheiro. Então, são mudanças que vão acontecendo, né, ao longo da vida, especialmente nessa fase madura da mulher, e que muitas vezes podem estar associadas a isso, trazendo desgaste físico e emocional e impactando nessa clareza mental. E quando é que a pessoa deve se preocupar em investigar mais a fundo? Quando isso começa a interferir, né? Quando começa a interferir na vida dela, na rotina diária, quando não é uma coisa pontual, aconteceu hoje, não aconteceu mais. Não, está acontecendo com frequência. Aí sim, você tem que olhar com mais atenção. O que é isso que está acontecendo comigo? Pode ter muitas causas, tem que ser investigado e acompanhado. Existe tratamento? O que já dá para fazer no dia a dia para melhorar essa sensação de mente nublada? Olha, não é uma solução única, nem vai ser igual para todo mundo. Tá? A gente precisa investigar o que está acontecendo com aquela pessoa, qual é a causa da inflamação, como está a parte toda dela emocional também, entender o que está por trás daquela queixa e verificar intestino, como é que está funcionando, porque existe um eixo entre o intestino e o cérebro, dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Existe o sono, que a gente tem que ver se está ou não adequado. Existe toda uma parte nutricional que tem que ser vista, uma parte metabólica, se há inflamação de base. E cada corpo vai ter uma história diferente, então a gente precisa analisar caso a caso. E com relação ao sono, é importante a gente falar da tal da higiene do sono, né? Você desacelerar um pouquinho antes daquele momento que você vai dormir, largar as telas, porque a luz azul ela influencia muito na diminuição de produção de melatonina. A melatonina é um hormônio que vai induzir o sono, além de ser um antioxidante. A principal função é induzir o sono. E é fabricado pela pineal, que fica bem aqui nessa região, e a gente vive com o celular bem aqui. Então a gente joga a luz na retina e na região da pineal num horário em que não deveríamos estar na luz. Imagine que quando nós fomos criados, né, vamos voltar lá para o tempo das cavernas, existia o quê? Sol e escuridão, dia e noite. Não havia luz elétrica. Antes não havia nem fogo. Então, o nosso organismo aprendeu. Escureceu, libera melatonina e vamos dormir. Amanheceu, acorda. Cortisol. Então, existem eixos hormonais naturais que fazem o que a gente chama de ciclo circadiano. E isso daí tem a ver com sono, temperatura e várias outras características nossas, e que a gente acaba modificando em função da vida moderna.
Então, veja a importância de a gente cuidar com a exposição às telas, exposição à luz azul, principalmente nas crianças. Agora, nós estamos falando de mulheres, e mulheres que vão envelhecer e vão envelhecer bem e vão entrar na menopausa. Então, a gente precisa lembrar que a gente está envelhecendo, que naturalmente vamos fabricar menos melatonina e que precisamos, então, cuidar com o sono. Lembrar disso. Vamos tratar o que a pessoa tiver de comorbidade, se a pessoa tiver depressão, tiver ansiedade, tiver alguma disfunção de tireoide, alguma inflamação, tiver pressão alta, diabetes, tudo isso tem que ser tratado. Modificar o estilo de vida se for necessário, então ver a parte de estresse, lembrar sempre da hidratação adequada, tomar líquidos de acordo com o peso, a gente pode calcular, mas em geral um adulto vai tomar em torno de 1,5, 2 litros por dia de água, pelo menos. Fracionado durante o dia, não adianta virar tudo de uma vez, né? Quer dizer, o ideal é você tomar um pouco de manhã, um pouco de tarde, não tanto à noite para não ter que ficar acordando para fazer xixi, mas é preciso fracionar durante o dia. Fazer a nutrição adequada, fazer a dieta de maneira adequada para receber todos os nutrientes. E existem algumas medicações que podem ser utilizadas, alguns fitoterápicos que auxiliam. Também existem outras condutas médicas que podem ser indicadas. Sou raiz que perfura pedra seca e asa, que não pede permissão para voar. Me querem só raiz, presa ao chão, conhecido, ou só asa, sem memória de onde venho. Eu sou as duas, ancorada no passado e faminto pelo amanhã. E assim são nossas mulheres. Obrigado a todos. Até lá.